Hoje vamos investigar uma conexão cósmica meio inesperada, sabe? A influência da Lua na propagação de rádio aqui na Terra. Hum, E não é só nas marés dos oceanos que a gente conhece. pois é. O material que a gente analisou é pesquisas, artigos e umas anotações, tudo aponta para um efeito sutil, mas que existe, na nossa atmosfera superior. Certo. E isso acaba mexendo com as ondas de rádio, principalmente nas bandas mais baixas, tipo 160 e 80 metros. É bem diferente do ciclo solar, né? Que a gente sempre associa mais às bandas altas. Exatamente. Ok, então vamos desvendar isso. Isso mesmo. Nossa missão aqui é explorar como essa força da Lua se traduz em efeitos que a gente pode medir na ionosfera e, claro, como isso afeta as comunicações por rádio. Tudo baseado nesse material que recebemos. Perfeito. Então, começando pelo que todo mundo já ouviu falar, a gravidade da Lua puxando os oceanos, né? Criando as marés. Exato, isso a gente vê na escola. Mas olha, essa mesma atração não para na água. Ah, não? Não, a Lua exerce a mesma força sobre a nossa atmosfera. E isso gera as chamadas marés atmosféricas lunares. Marés atmosféricas? Basicamente, a Lua puxa as moléculas de ar para lá e para cá. O Sol também contribui, óbvio, principalmente quando eles se alinham, né, na Lua nova e cheia, que são as marés de Cisígia, mas a Lua está mais pertinho. Entendi. Então o efeito dela acaba sendo dominante nessas marés da atmosfera. Entendi. Então a atmosfera inteira meio que respira nesse ritmo lunar. Mas como é que esse puxão no ar lá em cima interfere no rádio que a gente usa aqui embaixo? Então, o ponto-chave é que essas marés atmosféricas, elas alteram a densidade e principalmente a altura das camadas da ionosfera, Uhum. especialmente a camada F. E é justamente essa camada que funciona como um espelho para as ondas de rádio de longa distância. Ah, camada F. Isso. E a ionosfera não é uma coisa lisinha, perfeita. Ela tem regularidades, ondulações, sabe? Que se movem justamente com essas marés. Certo. Falando mais tecnicamente, os drifts verticais de plasma, que é o movimento para cima e para baixo do gás ionizado, são diretamente modulados por essas marés da Lua. E essa camada F é super importante para as bandas baixas que a gente falou, 160 e 80 metros, certo? É ali que o sinal bate e volta para viajar longe. Exatamente. Principalmente à noite, né? Ela é fundamental para os contatos de longa distância nessas bandas. Bom, aqui é que fica realmente interessante. Isso é algo que a gente consegue medir de verdade ou é mais uma teoria? Não totalmente mensurável. As pesquisas confirmam isso com dados de instrumentos bem avançados. É mesmo? Sim, usam radares muito potentes que ficam olhando para a ionosfera, como os sistemas ISR e Julia, lá no famoso Observatório de Jicamarca, no Peru. Ah, já ouvi falar. E também usam dados de satélites que mapeiam o espaço ao redor da Terra, como o CHAMP, o ROXSAT-1 e informações da NASA, da NOAA. Todos eles pegam essas variações nos movimentos do plasma lá em cima. Puxa. E o que esses dados mostram sobre os ciclos da Lua? Olha, as fontes detalham 2 ciclos principais. O primeiro é a maré semimensal. Ela tem um ritmo de mais ou menos 14,7 dias. Basicamente 2 vezes por mês lunar. 2 vezes por mês? E essa maré modula, assim, de forma bem clara, os movimentos verticais do plasma ali perto do Equador. Imagina o topo da atmosfera subindo e descendo alguns metros por segundo só por causa da Lua. A média é uns 4 metros. Nossa. E pode chegar a 5 ou 6 metros, principalmente de dia, lá pelo solstício de dezembro. Interessante. Ela é mais forte nessa época do ano, durante o dia. Já no solstício de junho, é mais fraca. À noite, a estação do ano já não influencia tanto essa maré semissemanal. Que precisão! E a maré mensal? Aquela do ciclo completo da Lua? Também aparece nos dados, com o ciclo dela de 29,5 dias. Durante o dia, a amplitude é menorzinha, tipo 1,5 metro, e não muda muito com as estações. Aham. Mas o curioso é que à noite a maré mensal fica mais forte. Chega a ter uma amplitude parecida com a da semissemanal. Sério? Sim, e assim como a semimensal, ela também é mais forte no solstício de dezembro, só que à noite. E as duas marés também variam durante o dia, sabe? As amplitudes diminuem da manhã para a tarde e aumentam perto do nascer e do pôr do sol. Caramba, parece uma dança bem complexa acontecendo lá em cima. E
Tem mais uma conexão surpreendente que acharam nessas pesquisas? Tem sim uma bem curiosa. É com os aquecimentos súbitos da estratosfera, os SSWs. SSW? O que é isso? São os eventos meteorológicos que acontecem lá nos polos na estratosfera. E o interessante é que, durante um SSW, os efeitos da maré lunar semimensal lá na ionosfera equatorial ficam bem mais fortes. Como assim? Principalmente à noite. É como se o evento lá no polo amplificasse a resposta da ionosfera aqui no Equador à Lua, mas só da maré semimensal. A mensal não parece ser tão afetada por isso. Impressionante! Um evento polar mexendo com a influência da Lua no Equador. Então, tá. No fim das contas, o que tudo isso significa na prática? Para quem curte rádio ou só tem curiosidade sobre a atmosfera? Bom, para o pessoal do rádio, especialmente quem opera nas bandas baixas, 160 metros, 80 metros, onde o Sol não manda tanto assim, entender esses ciclos lunares pode ser uma ferramenta a mais. Não é um efeito gigante como uma tempestade solar, claro, mas pode fazer a diferença, sabe? Conhecer esses padrões pode ajudar a, talvez, identificar janelas de propagação um pouquinho melhores para falar longe, para o DX. Ah, legal! Ou explicar umas variações estranhas em sinais de longa distância, o tal do long path, ou a estabilidade da propagação à noite abaixo de 3 MHz. É um fator a mais, né? Útil quando as condições já estão meio no limite. Faz sentido. E o legal é que as observações práticas de alguns radioamadores experientes, que são citadas nas fontes, parecem bater com esses achados científicos. Uma camada extra de previsibilidade, quem sabe? Exato. E tem outra coisa prática. A maré mensal, que a gente viu que é mais forte à noite perto da lua cheia, no solstício de dezembro, ela está associada a uma maior chance de acontecer o Equatorial Spread F, o ESF. E o que é o SF? São justamente aquelas irregularidades bem turbulentas na ionosfera. Elas podem atrapalhar muito os sinais de rádio, mas às vezes também podem criar uns caminhos de propagação bem malucos e inesperados. Entendi. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gravidade da Lua mexe com a atmosfera, não só com o mar. Esse puxão atmosférico altera a ionosfera, principalmente a camada F, e isso afeta como as ondas de rádio, especialmente as de baixa frequência, viajam. Isso. É um efeito que dá para medir, tem ciclos definidos, o semimensal e o mensal, e pode até ser influenciado por outras coisas, como esses SSWs. É mais em um ritmo cósmico para a gente ficar de olho além do solar. Exatamente. E isso, olha, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A maior parte dessas pesquisas que a gente viu focou muito nos movimentos verticais do plasma e boa parte com dados lá de Jicamarca, no Peru. Certo. Mas os próprios materiais sugerem que essas marés da Lua também influenciam os movimentos zonais, tipo leste-oeste do plasma, e que tudo isso varia bastante com a longitude ao redor do planeta. Então imagina se a gente conseguisse mapear e entender essa influência da Lua de forma global mesmo, tridimensional. Talvez isso abrisse caminho para prever o clima espacial na ionosfera com muito mais precisão, sabe? Fica aí a questão para futuras explorações.